Pois é, crianças, estamos aqui de volta. Olha como que está o nosso cenário. Onde nós estamos? Nós estamos lá no Egito. Alguém já ouviu falar do Egito aqui? As pirâmides, aquele deserto. Pois é, hoje nós vamos continuar uma história muito bacana sobre a vida de José. A tia Gel, semana passada, ela começou essa história bem legal. Só que aí tem muita criança que talvez perdeu, não deu para ver. Chama lá a mamãe, pede ela para ir lá no YouTube, tá tudo gravadinho para vocês. Mas eu também vou dar assim, um resumão para que a gente não se perca na história, amém? Primeiro vamos orar, vamos convidar o nosso Deus para estar presente aqui, para que abra suas mentes, para que vocês possam entender tudo, para que vocês venham ser igual a José, que foi um homem obediente ao Senhor. Feche seus olhos aí onde vocês estão, vamos orar? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor está aqui comigo, o Senhor está lá na casa de cada criança, o Senhor é um Deus maravilhoso que está em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ó Deus, faça com que cada criança venha entender o recado de Deus e venha se tornar uma pessoa boa, obediente, em nome de Jesus. Amém, crianças. Pois é, nós estamos falando, a tia Gel falou sobre José. José, ele era o caçulinha, ele era o mais novinho filho de Jacó. E Jacó já tinha outros filhos rapazes. A tia Gel contou que José era muito querido, só crianças, que os irmãos de José começaram a observar e começaram a ver que Jacó amava mais José do que eles. Gente, crianças, esses irmãos de José deixou criar uma mancha nos seus corações, uma mancha muito grande. Essa mancha era o pecado. O pecado entrou no coração dos irmãos de José e aí começou a surgir um monte de coisa ruim. Eles começaram a ter inveja de José, começaram a ter ciúmes de José. Isso não é bom, né, crianças? Ciúmes, inveja, raiva, são sentimentos que não é do Senhor Jesus, é sentimento do mal. E para completar, crianças, um belo dia, o pai de José deu para ele uma túnica. A túnica seria hoje uma blusa, como eles vestiam naquela época. A túnica era toda colorida, muito linda mesmo. Crianças, aí foi a gota d'água. Os irmãos de José ficaram com tanta ira dele, com tanta ira, que planejaram matar José. Falaram, nós vamos acabar com José. Então, o que aconteceu? Eles começaram a planejar que dia poderia ser o dia perfeito. Um belo dia, o Jacó chegou perto de José e falou assim, meu filho, vai lá onde seus irmãos estão, leva água, leva comida, vê como eles estão. Quando eles avistaram lá de longe José, eles começaram, é agora que nós vamos matar aquele menino, filho do papaizinho. Pois bem, um deles teve uma ideia, falou, pensando bem, ao invés de nós matarmos José, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Eles viram que lá de longe viam os mercadores, eram os viajantes que compravam escravos. Vamos vender José. E aí, além da gente não matar o nosso irmão, a gente ainda ganha um dinheirinho. E foi isso que eles fizeram. Pois é, crianças, olha para vocês verem. Então José se tornou escravo. Ele foi embora e os irmãos de José pegaram aquela túnica linda, colorida, sujou de sangue e chegou perto do pai de José, o Jacó, e falou assim, ô pai, o nosso irmão foi atacado por um bicho e ele morreu, Senhor. Ele ficou todo ensanguentado. Crianças, Jacó ficou arrasado porque perdeu o seu filho querido, crianças. Ele chorou, mas ele chorou muito mesmo. E José foi embora.
Quando chegou aqui no Egito, olha, esse é todo o Egito, tem as pirâmides. Quando chegou lá, o José era um menino que ele mesmo passando por todo esse tipo de prova, mesmo sendo rejeitado pelos irmãos, mesmo sendo vendido por escravos, ele continuou amando a Deus, obedecendo a Deus. E José era um menino muito inteligente, era um rapaz muito inteligente. Tudo que ele punha a mão, crianças, prosperava, ficava tudo. Às vezes ele ia para cultivo, aquelas plantas prosperavam, tudo prosperava. Então, ele despertou a atenção de quem? Potifar. Então, crianças, Potifar olhou para José e começou a observar que ele não era mais um daqueles escravos do Egito. José era um homem muito especial, José era amável, José era trabalhador, ele também era muito inteligente, crianças. José, ele era especial porque ele temia a Deus, ele era obediente a Deus. E Potifar pensou bem e falou, ele não vai ficar aqui no meio desses escravos, vou levá-lo para minha casa, vou levá-lo para a casa para cuidar tudo meu. Então Potifar, crianças, levou José para trabalhar na sua casa, para cuidar de toda a sua casa. Potifar era um grande homem, ele era o capitão de guarda de Faraó. Então, crianças, a partir daí, José já não era mais um escravo qualquer. Deus honrou José e José se tornou o administrador do Potifar. Ele administrava todo, de tanta inteligência que ele tinha, de tanto temor que ele tinha, tudo que ele fazia, crianças, era com muita perfeição. Todos começaram ao redor de José, começou a observar como que ele era um homem diferente, como que ele... Então, crianças, José se tornou um administrador de todo o reino. As pessoas, cada dia que passa, José ficou conhecido por todas as crianças, porque ele era um homem muito inteligente, era um homem humilde, amável, obediente, isso tudo porque ele tinha temor no seu coração. Mas a palavra do Senhor fala também que José, além de ser tudo isso que eu te falei, ele era formoso. Ele era um homem muito bonito, crianças. Ele era, onde ele passava, todos ficavam admirados com a beleza de José. Só que por causa disso aconteceu uma coisa terrível. A esposa de Potifar começou a olhar para José e começou a achar ele muito lindo e começou a gostar de José, crianças. Vê se pode. Ela era casada e ela começou a gostar de José. E um dia ela chegou perto de José e falou: eu estou gostando de você, eu quero que você namore comigo. Vê se pode. Por acaso pode uma mulher casada querer namorar com outra pessoa? José olhou e falou assim: não, isso não está certo. E José começou a fugir dessa esposa de Potifar. Mas sempre, gente, sempre, essa mulher estava em volta dele e falava com ele: eu gosto de você, namora comigo porque eu gosto de você. E José nunca iria trair a confiança de Potifar. Mas certa vez, Potifar chegou perto de José e falou assim: José, preciso de ficar alguns dias fora. Por favor, cuida de tudo aqui como você tem cuidado sempre. E José falou: pode ir, pode confiar em mim que eu cuidarei de tudo. Beleza, só que essa mulher fez algo terrível, crianças. Eu acho que ela tramou pro lado dele. Sim, ela tramou. Um belo dia, o José chegou no palácio, na casa de Potifar para trabalhar. Ele achou tudo muito estranho, você sabe por quê? Potifar estava viajando.
mas estava um silêncio total. O copeiro não estava lá, a cozinheira não estava lá, os mordomos. Então, quando ele viu direitinho, a esposa de Potifar estava sozinha. Olha o que essa mulher fez. Pois ela chegou perto de José e falou com ele: José, você precisa namorar comigo. Você precisa namorar comigo, José. Gente, olha que mulher doida. Pois ele olhou para ela e falou assim: olha, o Potifar confiou em mim para me cuidar de tudo para ele aqui na casa dele. Tudo, menos de você. Eu não posso tocar em você. Eu não vou trair a confiança do meu chefe e muito menos a confiança do meu Deus. Olha, crianças, que linda atitude. Pois aí, você sabe o que aconteceu? Essa mulher agarrou José e falou assim: não, mas eu quero namorar com você. José, fugiu, criança, da presença dessa esposa de Potifar. Porém, ela fez uma coisa muito feia. Ela arrancou a capa dele. E, crianças, na hora da pressa, a capa de José ficou para trás. Ficou no quarto dela e ele fugiu para não pecar, ele fugiu do pecado. Olha, muito sábio José. Mas essa mulher, ela era má, ela tinha pensamentos terríveis. Os pensamentos da esposa de Potifar eram pensamentos do mal. Quando o esposo dela chegou de viagem, ela foi e contou tudo para ele, pois ela falou assim: meu marido, você trouxe aquele José para cuidar da nossa casa, você trouxe aquele José para cuidar de tudo aqui, pois você não sabe o que ele fez. Ele me atacou, ele me agarrou e eu tive que gritar por socorro. E aí, você sabe o que aconteceu? Ele fugiu e largou a capa dele aqui. Olha a capa dele aqui. E o Potifar, crianças, ele acreditou que realmente José ele era culpado nessa história toda. Ele acreditou na sua esposa. Ele esqueceu que José não teria coragem de fazer isso, pois ele mandou agora José para a cadeia, para a prisão. Vai para a prisão, José. E colocou José dentro da prisão, crianças. Olha, tanta coisa má está acontecendo com José, tanta coisas terríveis está acontecendo com José, mas mesmo diante de tanta perseguição, ele continuou servindo a Deus, ele continuou fazendo tudo muito correto. Então, por causa disso, o carcereiro olhou para José, olhou como ele se comportava, olhou e falou assim: não, esse preso, ele não é culpado, esse preso é um homem diferente e por causa disso eu vou falar com ele. Chegou perto de José e falou assim: José, a partir de hoje você é o supervisor de toda a prisão. Deus era com ele, crianças. Deus cuidava de José o tempo todo. Deus honrou José. Olha que maravilhoso. Então, crianças, olha, Deus honrou José mesmo na prisão. Ele saiu de lá e passou a ser o supervisor. Ele que cuidava de todos os presos naquele lugar. José, crianças, ele tinha a luz de Cristo, a luz do Senhor brilhava sobre a vida de José, por isso que ele era totalmente diferente, amém? Então, crianças, com isso, o que nós podemos aprender com José? O que nós podemos aprender através dessa historinha, desse homem que passou tantas lutas, mas no final, vocês vão ver nas próximas histórias o que aconteceu de bom com José? Nós devemos, criança, sempre lembrar que nós também somos a luz para todos que estão ao nosso redor. Vamos fazer um teste aí? Agora,
Feche seus olhinhos onde vocês estão. Vou esperar vocês fecharem. Agora coloca a mãozinha no olho. Alguém está vendo alguma coisa? Alguém está vendo? Ficou tudo escuro. Agora tira a mãozinha e abre os olhos. Olha para vocês verem como ficou tudo claro. Pois bem, nós somos a luz do mundo. A luz, a sua pequena luz, a pequena luz de cada criança tem que iluminar todos que estão à sua volta. A palavra do Senhor nos diz no versículo: fazei o que é bom e certo. Fazei o que é bom e correto. José foi um exemplo para nós. Ele não se deixou levar por tantas as lutas. O tempo todo ele honrava Deus na vida dele. E por isso ele prosperou. E nós também, criança, se vocês guardarem Deus no seu coração, aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, andarem com Jesus sempre, tiverem uma vida de oração. Crianças, se vocês aceitarem Jesus, vocês vão se tornar uma criança como José, amável, uma criança onde todos vão querer estar em volta. E aí, vocês vão crescendo com Jesus, se tornando jovens, adolescentes, jovens adultos. E aí, aqueles sonhos que vocês tinham, de repente, alguns rapazes, algumas crianças falam assim: quando eu crescer, eu vou ter uma motona. Outros falam assim: eu não, eu quero aquele carrão. As meninas falam: não, eu quero comprar roupas lindas. Pois é, se vocês fizerem de acordo com o que o Senhor te pede, na obediência, em buscar a Deus, o Senhor vai fazer vocês prosperarem. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir ao Senhor que nos faça pessoas obedientes, pessoas tementes a eles. Amém? Senhor Deus, eu louvo a Ti por mais essa história. Eu louvo a Ti porque o José foi um exemplo para nós, ó Deus, de perseverança, de não deixar o pecado em nenhum momento entrar no seu coração e manchar o seu coração, ó Pai. Senhor, faça com que eu cresça igual a José, faça que eu seja obediente, faça que eu tema o Senhor, seja inteligente e que todos ao meu lado vão ver a minha luz brilhar. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desafio dessa semana é uma coisa bem rapidinha. Primeiro, a tia Claudinha vai ter que falar com a tia Sami, viu? Ela está sempre aguardando os desafios. Ela quer que vocês contem essa história para 2 pessoas. E outra coisa, pede o papai ou a mamãe uma lanterninha e vocês vão entrar num lugar muito escuro e vão acender a sua pequena luz. E vocês vão ver que a luz nas trevas, ela ilumina tudo e muda tudo, crianças. Amém? Aguardo vocês com o desafio cumprido.